Vocês vão deixar aí a Bíblia depois aberta no livro de Isaías, para que depois a gente possa falar. O assunto hoje é sobre o profeta Isaías. Quem não trouxe o caneta e papel, trouxe alguns papéis ali, caneta já me trouxe, né? Ou anotando, nós temos aprendido que quando você anota a quantidade de outros, você tem facilidade de depois que não tem perguntar, o que foi falado no culto, você tem condição de lembrar todo mundo, aquilo fica na memória da gente. Quando você está ouvindo o professor não sei o que é, se é ensino médio, se é ensino faculdade, está contando. Há uma diferença entre você assistir uma aula e você realmente estudar uma aula. A diferença é que uma aula, se você só assiste, você não anota nada, você não memoriza nada, sai lá fora, você não sabe nem o que aconteceu na aula. Mas se você anota, leva lápis, caneta, você tem condições de lembrar aquilo que você anotou. Então, nesta manhã, vamos fazer isso, anotar os tópicos principais para a gente ter em mente que foi falado, foi mencionado essa manhã. Só acompanha a leitura. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Israel, reis em Israel. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Até aqui. Pai, o nome do Senhor Jesus, abençoa-nos em todas as palavras que iremos mencionar nesta manhã, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Falar algo em seguida aqui está estudando, fazer um pouco mais à frente. Como vocês estão vendo? Como vocês estão vendo aqui, o tema é profeta Isaías e os homens principais suas profecias, ou seja, aquilo que Deus revelou para o profeta Isaías, que Deus mostrou, que ele falou. O profeta é aquele homem que não tem ideias próprias. Nenhum homem de Deus tem ideias próprias. Ele tem aquilo que Deus pôs no seu coração. Cada homem de Deus, ele é aquilo que Deus pôs no coração e ele transmite para o povo. Isso aconteceu desde o tempo antes de ano. Primeiro profeta, falamos aqui recentemente. Eu lembro que eu falei sobre os profetas, começou com os anos desde vindo através da descendência de Adão. O primeiro homem que andou com Deus foi, você lembra? O primeiro homem que andou com Deus. Não deixou, deu uma profecia praticamente, mas não revelado que ele deixou algo. Judas fala que Enoque andou com Deus e deixou algo profetizado. Então, depois nós tivemos Noé, que todo mundo que recebeu de Deus a revelação. E depois nós tivemos os demais, Abraão,
Isaac e Jacó, como eles tiveram o filho de Deus, e depois Moisés, o homem que diríamos que mais Deus teve contato aqui na terra no Antigo Testamento, ele foi Moisés. Vai falando, acho que umas 2 ou 3 aulas aqui, de palestra, nós tivemos aqui, falando sobre Moisés. Falamos também sobre Elias, Eliseu e João Batista. E agora vamos falar sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías, se você pegar o livro do profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 66, é praticamente a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, o profeta Isaías tem 66 capítulos. Se você pegar o teor, eu coloquei aqui os principais títulos do seu livro, né? Você vai ver o quanto é riquíssimo aquele livro do profeta Isaías. Quanto é importante você meditar ali. Não é simplesmente uma coisa que foi para o Velho Testamento, uma profecia de Deus, continua hoje vigor. Coisas aqui que foi para o Velho Testamento, já se cumpriu, outras que já se cumpriu, está se cumprindo, e outras que vão se cumprir, quer dizer, são profecias que servem para todos nós, né? Amém? E é em cima desses tópicos aqui que nós vamos falar. Eu posteriormente pedir para que você faça uma leitura, para que você entenda, e a gente vai então meditar em cima desses pontos tão relevantes, né? Começando por exortação de Deus para o povo. Começando por exortação de Deus para o povo. Deus começa dizendo: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, chegou um ponto que o povo de Deus, que deveria ser o povo mais sábio da terra, não tinha nem mesmo o conhecimento do boi nem do jumento. Imagina só. Quando o jumento conhecia o seu curral, o lugar onde estava, o boi conhecia o seu dono, mas o povo de Deus não estava conhecendo mais o seu possuidor, não conhecia mais o seu Deus. E eu pergunto hoje, no meio desses bilhões que existem no mundo, o mundo tem cerca hoje de mais de 7 bilhões de pessoas. Você acha que esses bilhões de pessoas têm conhecimento de Deus? É uma minoria tão pequena das pessoas que realmente conhecem a Deus. Porque se conhecesse a Deus, não estavam praticando o que estão praticando. Se conhecesse a Deus, não estava fazendo o que estão fazendo. Desde o pequeno até o mais velho. Começando por sistemas religiosos diversos, porque todo mundo tem praticamente uma religião. Veja, na área cristã ou em outros segmentos, talvez a religião dele não é cristã, mas é uma religião islâmica, ou então é budista, ou então é outra, ou então é materialista. Deus é um ser vivente. E esse ser vivente, ele deveria lembrar que tem um Criador, que o homem não veio de nada, né? Ninguém está aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus nos permitiu que estivéssemos aqui. Mas o ser humano perdeu esse sentido de vida. Então vive de qualquer maneira. Porque não lembra que existe um Criador. Existe um Deus que está vendo ele de dia e de noite. Amém? Muito bem. Nós, na sequência aqui, diz o seguinte: de que ele serve? Isso eu estou lendo o capítulo 1 ainda. Se vocês quiserem acompanhar, no capítulo 1, verso 10, diz assim: de que ele serve a mim, a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de porcos. Ou seja,
Eu falei domingo passado aqui na mensagem, que nós falamos para vocês todas as coisas. O profeta dessa era menciona esse texto aqui, onde Deus chegou a um ponto que ele não estava mais, especialmente no tempo do profeta Isaías, que ele disse: não suporto mais os vossos cultos, em outras palavras, as vossas assembleias solenes, porque vocês não fazem isso com sinceridade. Deus quer de nós a sinceridade. Fazer isso de coração, fazer isso de alma, fazer isso com prazer. Nós viemos do culto aqui com prazer e vimos. Amém. Então nós viemos de qualquer maneira, relaxadamente. Deus não agrada da gente. Continuando também. Aí eu. Agora não encostou não. Foi para trás, pai. Não Ele foi para trás. Vai botar, né? Ela encostou, agora está mais Pera, acho que não vai dar. Escolha o coração. Muito bem. Então aqui diz o seguinte: quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Olha, foi Deus que pediu isso. Foi Deus que pediu para mim. Mas chegou um ponto que eles estavam fazendo sem mais, sem sentido. Não tragais mais oferta de balde, o incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Eu não estava mais suportando isso. Eu pergunto, será que Deus está suportando isso? E está acontecendo nas igrejas hoje? Você vai em cada uma delas, nos ajuntamentos, é a convencer dentro da igreja. Noutras, vem-se para o culto de qualquer maneira. Vai-se para o culto como se vai para uma festa mundana. Deus está aceitando isso. Mulheres vestidas de maneira totalmente incompatível, mas santa de Deus. Homens que vêm para os cultos de qualquer maneira, de bermuda, que até pensaram em sei lá, de vestimento de qualquer maneira. Deus se agrada disso. E mais do que isso é fazer os cultos uma loja, um estabelecimento comercial, onde os ajuntamentos, os cultos são para pedir dinheiro, para explorar as pessoas. Deus não está mais suportando. Deus não tem prazer em reuniões como essas. Continuando aqui para a gente terminar esse ponto. Né? As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Então, Deus chegou a um ponto que ele não estava mais suportando o que acontecia lá em Judá, lá em Jerusalém e em Samaria, que eram as duas capitais da justiça. As duas cidades, especialmente depois de Jerusalém. Jerusalém na Judéia e Samaria noutra. O reino dividiu em duas partes. Um lado foi o reino do norte, que era Samaria, depois o reino do sul, que era Jerusalém. Todos os dois reinos caíram na idolatria e Deus não se perdoou. Vocês querem anotar essa parte? Está no capítulo 1. Verso 3, que foi mencionado aqui, 10 a 14. Capítulo 1, verso 3, 10 a 14. Muito bem. Na mesma sequência, ainda com esse mesmo assunto, nós temos no capítulo 3, versos de 1 a 4, diz assim: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado e todo o sustento de pão,
e toda a sede de água. O valente e o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50 e o responsável, o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente e por aí vai. Tudo isso porque Deus não estava mais suportando o que estava acontecendo. O que reflete isso para nós? É que o que aconteceu lá, no tempo do profeta Isaías, é um exemplo para nós, para que nós possamos ver o que Deus rejeitou, para que nós não façamos igual, para que nós não façamos semelhante ao que fez o povo de Israel naqueles dias. É uma lição para nós. Amém? Tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, como sombra, serve de realidade hoje para nós. É uma reflexão para nós. Senhor, se tu não se agradou daqueles cultos, o Senhor se agradaria de qualquer culto hoje? Claro que não. Claro que não. Aleluia. Muito bem. Esse foi o primeiro tópico, é claro que eu resumi, porque é muita coisa, né? Não não teria tempo de falar, nem sei se vai dar tempo de falar tudo isso aqui, mas o que der a gente vai mencionar. Né? O segundo tópico é os ais do profeta Isaías. Você pode anotar aí? Os ais do profeta Isaías, que é o segundo tópico. Os ais diz o seguinte: ai da nação pecadora, do povo, eu estou lendo no capítulo 1, verso 2, a seguir. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptos. Capítulo. Ainda é o capítulo 1. Ainda é o capítulo 1. É verso 4. Verso 4. Tá. Na sequência diz, ai dos que, na sequência mais embaixo, outra referência, que eu vou passar para vocês aqui embaixo, não sei se eu notei, mas vocês podem ver o capítulo seguinte, que diz o seguinte: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como os únicos moradores no meio da terra. Terrível. Ai daqueles que fazem isso. E ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como os únicos moradores. Mais na frente diz: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho esquenta. Conhece muito bem isso? Não tem responsabilidade com a família, não tem responsabilidade com a casa, não tem responsabilidade jamais com Deus, e vive uma vida desse tipo. De bares em bares, de bebidas alcoólicas e etc. Lamentável. Então, dizeis, jovens por príncipes e crianças governarão sobre eles. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com corda de carro. E dizem, apressa-se, acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Totalmente sem missão. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Ou seja, inverteram as coisas. Aquilo que nós chamamos de inversão dos valores. Sabe o que é inversão dos valores? É quando a justiça passa a não ser mais justiça, e o mal é que prevalece no lugar da coisa.
é o que nós vemos acontecer na maioria das administrações públicas, das políticas de governantes e de outros homens mais, que torcem a verdade e mentira e vice-versa. Ai dos que fazem isso. Ai. É que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. E fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, uma coisa toda errada é transformada em coisa boa para eles. Entendeu? Tudo errado passa. Aquilo passa a ser certo para eles. Tudo certo e é condenado. O correto passa a ser errado para eles e o errado deles passa a ser certo. Ai, daquelas pessoas que fazem do amargo doce e do doce amargo. Lamentável o estado de homem dessa maneira. Ai deles, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Também você não deve jamais ser provérbio, há provérbio que diz: você, tudo que Deus te der de glória a ti, Senhor, é para Deus e não é você que é sábio nada. Quem é sábio é Deus. É Deus que dá tudo isso. Amém. Amém? Aleluia. Vocês ainda tem mais desse tipo? O Guilherme vai mencionar. Olha, vamos durar muito tempo. Depois eu pedi para vocês lerem. Ai dos que são poderosos para beber vinho, mano, e homens forçosos para misturar bebida fora. Sabe o que é a mistura de bebida? Né? Caipirinha, seu cabelo, horas e horas tomando uísque, tomando coisas. Para ser forte, achar que isso pode superar de repente. O fígado se vai, os rins se vai. De repente aquela cirrose e não tem mais nem como tratar o tanto do meu pai. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam a justiça. Esse texto que eu li está no capítulo, quero anotar aí? Esses estão no capítulo 5, verso 8, 11, do 18 a 23. Vamos a isso, capítulo 5, verso 8, depois 11 e depois do 18 a 23. É o mesmo, né? Vou repetir novamente aqui. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam a justiça. Amém? Amém. Muito bem. Agora nós vamos para o terceiro tópico do livro do profeta Isaías, que é a visão dos serafins. O profeta Isaías É o terceiro? é o terceiro tópico. Você vê que o profeta Isaías começa com essas exortações, depois ele vai mudando. Muito bem. A visão dos serafins. No ano em que, está no capítulo 6, verso 1, se vou ler alguma coisa, tem mais só. Vamos lá, em capítulo 6, eu vou só ler de 1 a 2, mas vocês podem ler mais se quiser. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um monte alto, sobre um alto e sublime monte, trono, aliás, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com as 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E foi uma visão que o profeta Isaías teve, onde ele viu Deus e os serafins. Alguém sabe
definido o que é serafins. Nelson está definindo o que é serafins. Guardião do trono. Né? Guardião do trono. Guardiões é os querubins. Os serafins são seres queimadores dos incensos. Seres queimadores dos incensos. Até onde se sabe que a nossa mente é limitada, nós sabemos só aquilo que está na Bíblia, né? Existem os anjos, arcanjos, que está devendo uma posição mais elevada, os anjos com uma posição mais elevada, serafins e querubins. Os anjos, os santos, estão no lado do Senhor, como também os demais. Arcanjo, nós sabemos que Miguel é um arcanjo, é como se fosse, vamos dizer assim, uma hierarquia de Deus. A hierarquia de Deus seria dessa maneira. É o que nós sabemos, talvez tenha muito mais, mas é o que nós sabemos. E os querubins, os serafins, que são queimadores de incenso. E os serafins e os querubins, que são seres que dão a proteção, protegem o trono e não tem mais algo mais. Porque nós não sabemos muita coisa, nós sabemos só aquilo que a Bíblia diz, nós só sabemos aquilo que a Bíblia fala. Amém? Muito bem, então, o que Isaías viu ali foi uma visão, quando, só li aqui no começo, né, mas você vai ler no final, que vai dizer que no final, ele diz: quem está preparado para levar a palavra à luz? E ali, o profeta Isaías diz: eis-me aqui. Depois, antes, porém, ele se sentiu como uma pessoa totalmente sem condição. Ele se sentiu uma pessoa que disse: ai de mim, que habito, com outras palavras, no meio de pessoas impuras, pessoas pecadoras, e eu não me sinto digno. E ali, na visão, ele viu o serafim pegar uma brasa, pegou aquela brasa numa tenaz, ali não foi uma coisa real, foi uma visão. E com aquela brasa tocou nos seus lábios e purificou. Depois da purificação, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E depois ele foi purificado, então ele, em outras palavras, Deus o designou para ele desempenhar a função de profeta. Amém? Foi uma visão que ele teve ali depois da morte do rei Uzias. Vocês sabem muito bem quem foi o rei Uzias, né? E nós aprendemos que naquela data ali, Isaías era um jovem profeta. Não sei quantos anos tinha, talvez uns 16 anos ou algo em torno disso, né? E ele olhava muito para o rei Uzias e ele ficou muito decepcionado com a morte do rei Uzias, né? Mas depois que ele recebeu a incumbência, ele passou a levar a mensagem para o povo de Israel com mais convicção. Amém? Muito bem. Agora nós vamos para outro campo de visão, né? Chamado o advento e o poder do Messias. Anota aí, o advento e o poder do Messias. Quem não tem caneta, quem não tem caneta lá e tem papel, quem quiser, não quiser. É aqui que começa a primeira profecia sobre Jesus, sobre a vida do Messias. Eu vou, dessa vez, eu vou pedir para um dos irmãos ler. Deixem a Bíblia aí no capítulo 9, nós vamos ler sobre essa parte. Eu vou pedir, vou começar aqui pela favor que eu fiz outra vez. Francisco, fique em pé e leia capítulo 9, do verso 1 e 2. Capítulo 9, verso 1 e 2, o irmão Paulo vai ler os versos 6 e 7 desse capítulo 9. Amém.
Mas a terra que foi angustiada não será interessada, não será interessada. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nós, os últimos, envelheceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia, do Gentil. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isso aqui é a primeira profecia, capítulo 9, começa a falar sobre a vinda de Jesus, né? Então, bom. Qual é o número? 6. Capítulo 9, versos 6 e 7. Capítulo 9, Versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Então, eu resumi aqui, para a gente ter tempo, né? Então, começa dizendo: a terra que foi angustiada não será entenebrecida. E, se me falha a memória, não continuará em trevas. Se me falha a memória isso, né? Ela envelheceu, e nos primeiros tempos a terra de Zebulon está ali, mas nos últimos dias, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, você vê que ali, quando o mundo se encontrava numa situação de treva, de pecado, a luz veio ao mundo, trazendo salvação, trazendo libertação, através de Jesus. Essa profecia foi cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E na sequência, como Paulo leu, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado estava sobre o seu ombro, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Aleluia. Esse Pai da eternidade, príncipe da paz, nunca foi uma segunda pessoa. Foi o Filho de Deus que veio manifestar Deus aqui ao mundo. Aleluia. Ali estava no corpo nascido de mulher, mas dentro daquele corpo estava o Deus, Pai da eternidade. Amém. Então, isso é a diferença de você entender. Começa por aqui, você entendendo a unicidade de Deus. Que nunca Jesus é uma segunda pessoa. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, com a diferença de que fisicamente ele era homem, mas dentro de si estava um Deus forte habitando. amém. Amém? Essa é a diferença. É um assunto que nós já falamos aqui, depois podemos voltar de novo, né? Podemos fazer várias palestras falando desse assunto, né? Falando sobre
quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Vai ter várias palestras sobre esse assunto. Né? Nós não vamos adentrar muito, senão nós não conseguimos falar muita coisa. Tudo bem. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Nós sabemos que, por que trono de Davi? Porque Deus prometeu que daquele reino que Davi teve, ele estabelecia um reino semelhante àquele filho de Davi. E esse filho de Davi não pôde ser realizado quando Jesus estava aqui, porque ele não governou fisicamente sobre Israel nem sobre o mundo. Né? Depois que ele subiu nos dias de hoje, também não. Mas depois que ele estabeleceu o milênio, aí sim será o reinado do filho de Davi. Amém. Quando ele esteve na terra, foi reinado, foi filho do homem, hoje filho de Deus. E nos dias do milênio, filho de Davi. Amém? Muito bem. Agora nós vamos para o segundo tópico. Eu marquei o reino do Messias e depois o reinado do Messias, por causa que estava escrito assim, mas é quase a mesma coisa. É a mesma coisa. Esta feita foi o livro do Manuel dele, capítulo 11. Capítulo 11, vai ler até o verso 4, de 1 a 4. E depois, dos 5 até o 11, eu peguei para o Alexandre ler. Capítulo 11, reinado do Messias, capítulo 11, verso de Manuel, vai ler de 1 a 4. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo triunfará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará os ímpios. O capítulo 11, pastor. 11, 5 até 11. Capítulo 11. E a justiça será cinto dos seus lombos, e a verdade cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Aqui você vê que está exatamente se cumprindo o que foi dito, né? sobre o reino do Messias durante o período do reinado de Davi, que é durante o milênio. Né? Isso aqui acontecerá no milênio, porque até hoje não foi cumprido isso.
Então, tem coisas que aconteceram que já se cumpriu e outras coisas que irá se cumprir, como por exemplo essa escritura aqui vai se cumprir durante o milênio, né? Durante o milênio. Amém? Amém. Muito bem. Então você vai notar o reino do Messias é pacífico e próspero. O que seria isso aí? Na sequência nós temos o reinado do Messias, que é uma sequência, né? E eu vou pedir para Maria Lúcia fazer uma leitura. Pode fazer? Dessa feita no capítulo 32. Isso. A parte um pouco mais. Capítulo 32. Do verso 1 a 4. 1 a 4. Fique de pé. Achou? Isaías, capítulo 32, 1 a 4. Reinará o rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o bem e como um refúgio contra a tempestade e como ribeiro de águas em lugar seco e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderão a sabedoria, e a língua dos gatos estará pronta para falar instrumentalmente. Amém. Você vê que uma coisa vai combinando com a outra, né? Nós no capítulo 11, né? E agora no capítulo 32 também segue a mesma sequência, falando sobre o reinado do Messias, né? Onde só frisando aqui para a gente brincar aqui. E os olhos que veem não olharão para trás, e os ouvidos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes atenderá a sabedoria, e a língua dos gatos estará pronta para falar distintamente. Agora o verso 16, 17 e 18. Quem pode ler? Wanda, consegue ler? Consegue? Capítulo 32, verso 16, 17 e 18. Consegue ler? Fique de pé. E é bem alto. O juiz habitará no céu, Não, e a justiça morará na terra. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça depois de segurança para sempre. E o meu povo? E o meu povo habitará em morada de paz, e em morada bem seguras, e em lugares quietos e descansos. Amém. Por que eu peço para Amém. você ter? Porque como ele vai perdendo assim aquele acanhamento, a gente vai lendo, aí vai ficando mais desenvolvido até na leitura da Bíblia. Porque às vezes ele fica tão atento, às vezes, sem muita, e não consegue nem ler ali um versículo, né? Ou um parágrafo da mensagem ou capítulo. Né? Então é bom ler assim para que eu vou só ler para vocês E o juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso.
Então você vê que é uma sequência daquilo que nós vemos. Né? Quem vem? Isso começa aqui para depois continuar no milênio. Você não pode pensar que vem de qualquer maneira aqui, vai para o milênio. Não, começa esse repouso, essa paz, começa aqui, para depois você ter essa vida continuada no milênio. Né? Tá bem? Muito bem, então, de maneira bem resumida, nós falamos sobre o advento do Messias, o reino do Messias, o reinado do Messias, que é uma continuação de Jesus que ele trouxe para a gente. Tá bem? Mais na frente nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre o Messias. Mas agora nós vamos falar sobre a ruína da Babilônia. É uma sequência de mencionar. A ruína da Babilônia. Eu vou pedir para ficar na sequência de Débora, leia capítulo 13, verso 19, 20 e 21. Se quiser. É o que já foi. Capítulo Isaías, capítulo 13, verso 19, 20 e 21. Diz bem rapidinho para ninguém achar. Aleluia. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os satírios pularão. Os sábios. Aqui está sátiros, né? E os sátiros pularão ali. Até, pessoal. Então, aqui está uma profecia sobre Babilônia. Antes que a Babilônia escravizasse a Israel, bem antes, eu creio que mais de, talvez, 100 anos, mais de 100 anos antes que acontecesse que o povo de Israel se levado para a Babilônia, Deus, através do profeta Isaías, falou essas palavras. É que tem sentidos tanto na Babilônia, que já não existe mais, a Babilônia física, como a Babilônia espiritual, que nós sabemos quem é. Então aqui tem os dois sentidos. Você vai encontrar isso no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Jeremias e em outros profetas mais, por conseguinte lá em Apocalipse, seria o final da Babilônia. É um tema bem amplo, daria para passar aqui uma hora, não vai falar sobre isso assim, mas nós vamos resumir isso aqui. Né? A Babilônia física dos dias dos reinos ali, pensamento na Nabucodonosor, que foi o reino que mais teve um destaque nos dias do profeta Jeremias. Aquela Babilônia, depois ela foi sucumbida, e depois nós sabemos que ela serviu de exemplo para a Babilônia espiritual que hoje governa o mundo. Bem, através do catolicismo, a Babilônia hoje é aquela. É o humanismo, né? Roma. Muito bem. Agora nós vamos para o capítulo 27, ou melhor, capítulo 25. Sátiros. Sátiro é um tipo de animal. Agora eu não pesquisei, mas depois eu posso trazer para vocês. É um tipo de animal. Nós vamos para o capítulo 25, verso de 1, verso 1 e depois 6 a 9. Fátima. Oliva. Então é capítulo 25, verso 1 e depois 6 a 9. Se for muita coisa, leia somente um, porque depois eu peço para você. Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Irmã, eu disse que leu. Irmã Zélia, quer ler um pouco? Vamos ler o capítulo 25, verso 6. Capítulo 25, O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos,
uma festa com vinhos puros, com tutanos, gorduras e com vinhos puros, bem purificados. Mais algum ainda? Pode ser também. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. O 8 também. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Agora, para terminar o 9, na mesma sequência, o 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. Isso é um cântico, o Isaías, né? Muito bonito esse cântico, né? Só destacando aqui o que mais eu vejo o destaque, né? No verso 7 diz assim: e destruirá neste monte a máscara do rosto de todos os povos que andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Ali é quando chegará o final de todas as coisas. A morte será aniquilada para sempre, e o Senhor estará conosco para sempre. Ali tirando no final: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, e a sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. Agora vamos pedir para o irmão Ronaldo ler para a gente o capítulo 26, verso 1 a 4. A versão NVI, tá? Pode estar. É mais fácil, Capítulo 26, versículo 1 diz assim: naquele dia, esse cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Versículo 2: abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Versículo 3 diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Até o 4? E o 4 diz assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amém. Amém. Obrigado. E nessa sequência, ainda falando do cântico, né? No capítulo 27, de 1 a 7, se você quer acompanhar, né? Ainda falando do cântico do profeta Isaías, diz: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinda de ti. Cantai, eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arredarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Amém. Então, esse foi o resumo do que o profeta Isaías escreveu sobre o canto. Muito bem. Nós vamos agora para o próximo, que é a felicidade dos redimidos. A felicidade dos redimidos. Isso que nós estamos falando aqui é nada mais nada menos do que um resumo do livro do profeta Isaías, para a gente entender como Deus falou através de profecias, de cânticos, de exortações e assim sucessivamente para o povo. Então nós vamos
vamos para o capítulo 35. 35 do profeta Jeremias, que diz o seguinte: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temeis, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Qual é o verso? É o capítulo 35, 4 a 6. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. Você vê que aqui o profeta está falando sobre uma figura, uma linguagem figurativa, mas que aconteceu quando Jesus esteve aqui na terra, e quando o seu povo, os apóstolos e o santo de Deus continua fazendo isso. Porque os milagres de Jesus não aconteceu do mudo falar, do surdo ouvir, não só com Jesus ali, mas os apóstolos deram continuidade. Os homens que Deus mandou durante as eras, deu continuação, continuidade. Entendeu? Deus mandou um profeta para essa era que trouxe os mesmos, as mesmas características. Então você vê que aquilo aconteceu naquele dia e continua hoje, até que entre o último. Amém? Aleluia. Vamos ver aqui. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até os loucos, não errarão. Esse é o verso 8. Eu vejo que esse caminho santo é para os santificados. Quem são os santos de Deus? Aqueles que foram chamados, foram santificados para receber o Espírito Santo. Então, nem os loucos errarão esse caminho. Feito de louco, no sentido de estar louco por Deus. Aquele que pratica loucuras do mundo também, não tem nada a ver. Tem que saber sobre uma coisa outra. Então vamos continuar aqui para dizer, verso 9. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os redimidos do Senhor andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ou seja, mais uma vez é uma promessa aqui de vitória, de libertação, de vida contínua para os redimidos do Senhor. Amém? Que vem para cada um de nós. Amém? Vamos agora mudando já um pouquinho do assunto, já entrando no outro campo, mas ainda nessa mesma linha, como o irmão prosseguidor, voltando na mesma sequência, a gente puder. Abra no capítulo 28. Capítulo 28. Aleluia. O título é anote aí. A impertinência de Efraim e de Judá. A impertinência. Efraim acho que é comunhão aqui, mas acho que é comunhão. A impertinência de Efraim e de Judá. Impertinência diríamos, que não vi a tradução correta, mas diria, por exemplo, aquele espírito de rebeldia, que não quer a coisa de Deus, a coisa certa. Foi o que aconteceu naqueles dias. Deus trazendo para eles a palavra, trazendo para eles as coisas certas, e eles preferiram outro caminho e não o caminho de Deus. O verso, Vamos anotar aí.
28. capítulo 28, os versos ali 9 a 13. De 9 a 13. Isaías, capítulo 28, 9 a 13. Está preparado aí? A quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu ao desmamado e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamentos, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por vários estranhos e por outra língua falará a este povo, é o qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantam e se lancem e sejam presos. Você veja aqui, nessa profecia aqui, está a promessa de Deus para o batismo do Espírito Santo, para o descanso das nossas almas. Nessa profecia aqui, o profeta Isaías está profetizando o Espírito Santo, o repouso verdadeiro para nós, depois, especialmente depois do Pentecostes. Está uma profecia que se cumpriu e continua se cumprindo em nosso meio. Amém? Vou ler mais uma vez aqui, só para você entender, né? A quem, pois, ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado ou arrancado dos seios? Não. Porque os bebês, sim, pelo lado, ele não tem entendimento. Mas, sim, pelo lado, Jesus compara o filho como bebês, como nós com filho, com criança. Ele é regulado, uma portuguesa diz assim: graças de boa Pai, ocultar essas coisas aos sábios e entendidos, e revelar aos pequeninos, das crianças, mas crianças espirituais, crianças que não têm malícia, crianças que não têm maldade. Porque mandamento sobre mandamento, e mais mandamento, pega sobre regra, pega sobre mais um pouquinho, pelo que por vários estranhos e por outra língua falará este povo. Este é o descanso, dai descanso. Mas não quiseram. Quando o Espírito Santo foi derramado dentro do depósito, veio para todos, mas todos quiseram. Só uma minoria. Mas pareça ali, no dia do Pentecoste, havia pessoas de várias nações, todos ouviram de acordo com a língua deles, e grande quantidade de pessoas aceitaram. Isso, quase 3.000 almas foram agregadas a Deus. Grande quantidade. Mas você vê na frente que os saduceus, os fariseus, os rebeldes apedrejaram a Estevão e perseguiram a igreja e não quiseram nada. O Espírito Santo de Jesus. Somente para aqueles que estão predestinados para receber. E assim é.
Este é o descanso, dai descanso ao cansado de teu refrigério, mas não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir naqueles dias, não quiseram ouvir durante as eras, e hoje a maioria não quer esse verdadeiro descanso. E ainda denominações por aí prefere continuar ainda na regra sobre regra, lei sobre lei, mandamento sobre mandamento. Quando na verdade só quer ficar descanso para a sua vida. Então, repouso na sua alma. Quando você tem realmente um verdadeiro descanso, você faz as coisas do coração, faz as coisas espontaneamente, sem ser obrigado, não tem que estar debaixo de uma lei, obrigado, mas por lei, não é dessa maneira. Deus quer que você faça as coisas pelo amor, pela graça, pela misericórdia. Desse jeito. Quando você tem isso no coração, você faz as coisas certas. A imposição de uma igreja, de um sistema, ou de alguém que está na liderança, obrigando você, não é dessa maneira. O Espírito Santo, de bom coração, Deus que faz de bom grado aqui para Deus. Continuando esse assunto aqui. Assim, pois, a palavra do Senhor nos será mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, sobre regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Por quê? Para aqueles que realmente quiseram regra, quiseram mandamento, quiseram ficar com os regulamentos sem a graça e a misericórdia. Então, para isso, mais mandamentos, mais regulamentos. Mas é isso que Deus quer. Deus quer derramar graça e misericórdia sobre cada um de nós e nos dar a liberdade de ser livre para servi-lo, corpo, alma. Amém. Essa é a muito bem, nós vamos aqui para o tópico, capítulo 29, verso 13 e 14. De Paulo, verso 29, 13 e 14, ouvindo Deus no verso. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Amém. Então você vê que Jesus citou isso aqui, os apóstolos da cidade, que aquele povo, naquele dia, vamos começar sempre lá, fazer os fariseus, eles honravam a Deus, iam para as sinagogas, iam para o templo, iam, em outras palavras, servir a Deus, mas o coração não estava. Era apenas uma adoração, culto só, da boca para fora das portas. Ao ponto de Jesus dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como os sepulcros caiados. Você encontra isso em muitas afirmações. Por quê? Porque não era uma coisa da alma. Não era uma coisa da alma. Deus quer ver em nosso coração, em nossas vidas internas, vida, querendo servir no coração. Você não vai ficar só uma religião, né? E lá. E não é isso que Deus quer. Ele quer uma vida que parta do nosso coração, nossa alma, para servi-lo. Em cada igreja, em casa, em todo lugar. Amém. As contrárias não ser apenas religiosos. Aleluia. E não servir de corpo, alma e espírito. Muito bem. Eu estou adiantando para ganhar tempo, porque já vai dar 12 horas e eu também não terminar só uma parte.
Muito bem. Vamos para o segundo tópico, que é juízo de Deus contra as nações. Juízo de Deus contra as nações. Juízo de Deus. Juízos de Deus. Juízos de Deus Contra as nações. contra as nações. Aí vamos para... Vou dar para vocês o capítulo. Capítulo 34. Capítulo 34, verso 2 e 4, 8, 9 e 10. 2 e 4. Capítulo 34, verso 2 a 4. 2 a 4. 2 a 4, depois de 8 a 10. Capítulo 34, verso 2, 3 e 4. Aleluia. Passou? Agora não deu vamos levar isso aí. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército dela. Ele as destruiu totalmente, entregou-se à matança, e os mortos serão reversados, o seu corpo subirá, o seu corpo subirá ao monte cheio, e com o seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o céu, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Agora vamos ler o 8, 9 e 10. Será também como, né? Capítulo 34, verso 8. Capítulo 34, né? 34, verso 8. Não foi 34. Verso 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de tribulações, pela luta de Sião. 8, 9. E os seus ribeiros se transformarão em pasto, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardentes. Nem de noite nem de dia se apagará para sempre. O seu fumo subirá, geração em geração, será assolada, de séculos em séculos. Ninguém passará por ela. Agora, deixa eu ler o capítulo 63, verso 1 a 4. Para o mesmo assunto. Deixem sempre a Bíblia aberta, o livro do profeta Isaías, para vocês, na hora que eu pedir para ler, facilitar. Né? Quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de bósfora? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e os teus vestidos como os daqueles que pisam no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Claro.
Você vê que ali está falando sobre a vingança do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Tanto que vai ver que lá, aqui, né? Só para resumir aqui. Porque será o dia da vingança, no capítulo 2 diz, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Senhor. E os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardentes, nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração, e será assolada de século em século, e ninguém passará por ela. E na sequência fala sobre aquela vinda do Senhor Jesus, conversas salpicadas, que acontece, como também disse, no capítulo 19 de Apocalipse, quando ele vem com a sua igreja e ali prenderá a besta, e juntamente com a besta está o falso profeta, aquele líder que profetizava por mentirosas, juntamente com a besta, e ambos serão amarrados e lançados vivos do lado do fogo, e o diabo depois amarrado, lançado no abismo por 1000 anos. A vida dele será dessa maneira. E com todas as nações, ali diz em 19 de Apocalipse, que as aves do céu se alimentarão dos corpos daquelas pessoas que estavam naqueles exércitos ali fazendo guerra contra o povo de Deus. E ele marcha, diz a Bíblia, em cavalos brancos, juntamente com toda a sua igreja. Ali é o dia da vingança do Senhor. Amém. Será naquele dia. Muito bem. Agora vamos. Você quer ler aqui, mas vou passar um pouquinho mais. Eu queria fazer terminar um pouco mais da primeira parte, né? Anote aí. O rei, me dando agora o nome do assunto, né? O rei da Síria ameaça invadir Jerusalém. Anote aí. O rei da Síria ameaça invadir Jerusalém. E na sequência nós temos a profecia de livramento e derrota de Senaqueribe, e depois a doença de Ezequias, e para terminar esse lado, nós temos aqui a vinda dos mensageiros de Babilônia que vieram visitar Ezequias. Essa parte, essa primeira parte, ela se cumpre até o capítulo 39 do livro do profeta Isaías. No capítulo 40, já tem uma visão um pouquinho diferente. Vamos deixar o próximo domingo, do capítulo 40, né? A gente vê essa visão. Eu vou ler para adiantar um pouco. O rei da Síria ameaça invadir Jerusalém. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, 14 anos depois que estava no governo, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou o seu primeiro, o seu chefe, o seu, digamos assim, seu comandante-chefe do exército, o tal do Rabsaque. Desde Laquis a Jerusalém, ao rei de Judá, isso está no capítulo 36. Capítulo 36, segundo toda isso. 36, verso de 1 a seguir. Dizendo o seguinte: não vos engane Ezequias, verso 18 diz o seguinte: não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor vos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim? Porventura livraram eles da Samaria das minhas mãos? Quais são eles? Quais são eles dentre todos os deuses desses países? Os que livraram a sua terra das minhas mãos? Para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Isso aqui foi uma afronta do rei da Síria, invadiu a Samaria, já estava invadindo, ia chegar em Jerusalém e ia dominar toda Jerusalém. Mesmo o profeta Isaías sendo um rei bom, um homem de Deus,
o atrevimento, a audácia do rei da Síria fez isso. Invadiu as terras de Israel e chegou em Jerusalém e queria dominar. Aqui na frente, só para ganhar tempo, né? No capítulo 37, verso 5, 6 e 7 diz: e os servos do rei Ezequias, o título é Profecia de Livramento. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis a vosso amo, vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que eu ouvi, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Ou seja, quando o rei Ezequias ouviu todas aquelas palavras do rei da Síria, mandou mensageiros até o profeta Isaías pedindo para que ele rogasse a Deus em favor do seu reino, em favor de Jerusalém. E o profeta Isaías está dizendo o seguinte, aqui é isso que eu estou lendo. Então, não tem mais a vista das palavras que ouvistes, as quais os servos do rei da Síria blasfemaram. Eis que porém ele um espírito, e ele virá um rumor, e voltará para a sua terra. E falo-ei cair morto a espada na sua terra. Isso foi até o 7 que eu li, 37, 5, 6, 7. No 36 a 38, vamos ver a conclusão disso. Eu resumi para a gente entender mais fácil. 36? Capítulo 37, versos 5 a 7, depois no verso 36 a 38. Verso 36 a 38, nós chegamos à conclusão desse assunto. E diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos. Vê como é que eu trabalho? Amém. Deus trabalha muitas vezes de maneira que você não pode entender. Aleluia. O profeta Isaías, o rei Ezequias, humilhado ali, não quis enfrentá-lo direto, mas se entregou nas mãos de Deus. E quando ele entregou nas mãos de Deus, veio a resposta de Deus. Um anjo só foi o suficiente para eliminar 185.000 no arraial do inimigo. Vamos ver aqui, então, para concluir esse assunto. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive, que é uma cidade na Mesopotâmia. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa do seu Deus Nisroch, era um ídolo, ele era um idólatra, estava lá prostrado, quem sabe, pedindo perdão, quem sabe buscando ajuda aquele ídolo, né, do Nisroch, né? Seus dois filhos, Adrameleque e Sarazer, o feriram a espada e eles fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Então você vê como é que as coisas, Deus sabe fazer as coisas. Saiu humilhado diante de Israel e quando chegou lá na terra de Nínive, foi morto pelos próximos. Assim Deus faz quando dá a proteção de seus filhos. Vou dar uma pausa aqui só para falar sobre o assunto, né? Ontem à noite, Israel recebeu um dos maiores ataques de drones, e parece até difícil, não sei. Filho do Irã. Creio que mais de 100, 200, não sei quantos drones vieram para, em outras palavras, para bombardear, para eliminar dezenas e centenas de povos, de israelitas, de judeus, ou lá da
guardando junto com esse isolado. Sem contar com outros terroristas das mediações que estavam ali para complementar o ataque. Mas, até onde eu sei, Israel, com sua capacidade de defesa, se defendeu muito bem dessas centenas de drones atirando contra eles. Você vê que hoje Israel não está totalmente nas mãos de Deus, mas mesmo assim a proteção de Deus ali ainda continua, porque tem um povo ali de Deus, tem um povo de Deus ali. Eu tenho lembrado, peço para vocês, quando orarem, peçam a Deus por Israel, porque nós, diz a Bíblia, que a salvação vem dos judeus, nós só somos salvos porque houve um povo que trouxe a palavra para nós. Esses profetas que eu estou falando aqui, eles foram o povo de Deus. Então, foram através deles que nós hoje servimos ao Senhor. Jesus dele disse que a salvação veio dos judeus. Nós temos que lembrar deles e orar por eles. Né? Amém. Então, para a gente concluir esse assunto aqui, está passando um pouquinho, mas eu quero terminar essa parte, né? Depois nós temos o capítulo 38, a doença e a cura de Ezequias. A doença e a cura de Ezequias. Capítulo 38, de 1 a 6. Sabe? Capítulo 38. Capítulo 38. De 1 a 6. Eu pedi para o irmão Ronaldo ler essa parte ali, eu li o final. Nossa, Capítulo 36, 38, de 1 a 6. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. Versículo 2 diz: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Vocês, 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, e acrescentei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. Amém. Então você vê que depois daquele grande livramento que aconteceu de Deus com Senaqueribe, a Bíblia diz que Ezequias ficou um pouco orgulhoso. E não sei o que aconteceu, sei que ele adoeceu de uma doença que era para a morte. Isaías ou Ezequias? Ezequias adoeceu. Mas ele clamou ao Senhor, que nós vemos agora, né? E Deus ouviu a sua oração. E através do mesmo profeta Isaías, que trouxe a mensagem, falou para ele que ele não iria morrer, mas Deus ia acrescentar 15 anos na vida dele. Como se esse acréscimo? Deus disse que ia voltar o relógio do tempo e a casa. Eu não entendi muito bem como é que isso acontece, mas o relógio, o tempo, o sol que reinou o governo de Acas, Deus ia voltar 15 graus, 15 anos, e ia voltar para ele. E assim foi. Ele viveu mais 15 anos. Deus falou para ele pôr a casa dele em ordem, porque ele iria
correr. Mas ele pediu a Deus, e Deus concedeu mais 15 anos para ele. Agora, isso tem dois lados. O lado bom e o lado não muito bom. O lado bom é que Deus respondeu a oração e ele viveu mais. O lado muito bom é que nós sabemos que ele, nesse período, ele gerou um filho chamado Manassés. E esse filho Manassés, ele tomou posse quando tinha 12 anos, Manassés. E foi um dos piores reis que Israel já teve. Entendeu? Tem coisa que a gente não pode cumprir. Se Deus tivesse levado, quem sabe teria evitado dele ter gerado aquele filho tão cruel, tão maléfico, tão idólatra como foi o Manassés. Entendeu? E, de fato, isso aconteceu na história de sempre para nós. Amém? E para a gente terminar, exato. Então para terminar, vamos ler capítulo 39 para a gente terminar. Capítulo 39, verso 39, verso de 1 a 3 para a gente terminar. Diz o seguinte: embaixadores de Babilônia visitam Ezequias. Embaixadores de Babilônia, embaixadores de Babilônia. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia. Naqueles dias, ainda não era o Nabucodonosor que era rei de Babilônia. O Nabucodonosor veio bem depois. Aqueles dias era o tal de Baladã. Trouxe cartas, um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha se convalescido, tinha sido curado. Então, o rei da Babilônia ficou sabendo que Isaías foi curado, trouxe carta e presente para o rei Ezequias. E Ezequias se alegrou com eles, e lhes mostrou a sua casa, o seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos, e todas as suas casas de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então você vê que Ezequias fez uma coisa que, pelo lado, não foi propício, eu falava, bom com sua vida. Primeiro ele deveria ter dito: olha, eu fui curado, graças a Deus, foi o meu Deus que me curou. Foi o meu Deus que me curou. E fosse um testemunho para aqueles mensageiros que veio para Deus. Ele não fez isso. Segundo, foi mostrar todas as coisas que ele tinha. Também não foi do agrado, porque a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: o que nós temos é Deus que tem que dar. Então não é sua. Você não é, isso é meu, você não, o Deus que tem me dado. Então deveria ser assim: o Senhor nosso Deus me deu todas essas coisas. Era isso que ele tem que falar. Mas ele não falou. E isso foi desagradável aos olhos do Senhor. Inclusive a nossa própria vida, né? Conversando conosco. Então, o que aconteceu? Deus mandou o profeta Isaías de novo visitá-lo. E o profeta Isaías chegou e disse: então o profeta Isaías veio ao rei e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim de Babilônia. Eu quis escrever mais para ganhar tempo. E o profeta Isaías continuou falando com eles: o que eles viram? E ele disse: eu mostrei tudo para eles. O profeta Isaías disse: tudo que você mostrou para eles será levado para mim. Até os vossos filhos serão eunucos no reino
É Deus, Senhor. Eu não tenho nada. Tudo que o Senhor me deu é seu. E chamar e mostrar para as pessoas como se fosse seu, que você tenha ganhado com a sua força, com o seu poder, com a sua luta. Nada disso. Mas é Deus que lhe dá e a glória seja dada para ele. Amém. Muito bem, já passou um pouco. E no próximo vídeo nós vamos continuar do outro lado do quadro, falando sobre esse livro muito importante que é o do profeta Isaías. Ele traz tanta coisa riquíssima para nós hoje. Então fica perto. Eu agradeço a cada um de vocês por ter vindo. Agradeço ao irmão Ronaldo, que está convidado para o nosso curso. Ronaldo mora aqui pertinho aqui. Nosso vizinho aqui, está convidado aqui todos os cursos. Bem perto da gente. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Amado Deus e Pai. Obrigado, Pai, por essa palestra. Obrigado por esse irmão. Obrigado por cada um de nós. A nossa vida está sob sua mão, sob o seu controle, sob sua bênção. A vida de cada um desses irmãos está sob o teu controle. Oh, Deus, ajude cada um de nós a sermos sinceros, fiéis, verdadeiros, a viver para ti, Pai. Uma vida que te agrada, que te honra, que agrada. Ajuda cada um de nós a sermos cristãos genuínos, Pai. Oh, Deus, guarda cada hora, cada dia, cada mês. O mundo vai estar caindo aos pedaços cada dia, mas o Senhor pode morrer, pronto, hoje, eternamente, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos no gesto, Pai. Seja conosco, Senhor, leve paz aos nossos lares, e teremos uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória, para a glória, para a honra do Senhor. Aleluia. Abençoe também aqueles que não puderam estar nessa manhã, Pai. Oh, Deus, abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Cumprimento com o outro. E até o próximo vídeo. Aleluia.